Pois é, meus irmãos, que coisa boa estarmos juntos. É um momento importante para nós estudarmos a palavra do Senhor. E hoje, já na sexta carta, dentre as 7 escritas ou ditadas por Jesus Cristo e registradas pelo apóstolo João, a sexta carta é a carta escrita à igreja de Filadélfia. E eu te convido a orar ao Senhor, pedindo a Ele graça para que nós recebamos as palavras utilizadas por Jesus Cristo, os ensinos que podemos retirar daí e apliquemos ele às nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Glorioso Deus, eu quero agradecer-te pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra mais esta vez, neste dia. Pedimos Tua graça e pedimos que a Tua Palavra, Senhor Pai, transforme nossas vidas. É melhor eu falar, Senhor Pai, nos dê sabedoria para deixar que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações. Nos dá isso no nome do Teu Filho, Senhor Pai, pedimos. Aleluia. É essencial que nós compreendamos sempre que nós não temos como compreender adequadamente a palavra de Deus a partir de nossa razão, de nosso mero entendimento. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quero te convidar então a abrir sua Bíblia, apesar de que eu vou procurar colocar o texto aqui para você. Estamos aqui com Apocalipse capítulo 3, já aí na tela. O texto é um texto bastante interessante, porque é uma igreja para a qual só houve elogios. Vamos ao texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro e possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre todo o mundo, ou sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Só a leitura já é magnífica, não é isso, queridos? Filadélfia. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. E a igreja do despertamento. Ela é chamada de igreja missionária. Da perspectiva da história da igreja, ela se refere a características presentes entre o final do século XVIII, ano de 1790, a meados do século XIX, ano 1840 aproximadamente. A época na história, essa época aí, de 1790 a 1840, nasceram e se espalharam pelo mundo as missões estrangeiras. Foram fundadas sociedades bíblicas, Sociedade Bíblica Americana, Sociedade Britânica e outras foram organizadas nesse período com o objetivo de levar a Bíblia a todo povo, nação, tribo e língua.
iniciaram-se os estudos sobre os livros de Daniel e Apocalipse. Sem dúvida, este movimento religioso levou a um despertamento muito grande, um despertamento espantoso nesta época, 1790, 1840. Da perspectiva, então, da história, versa sobre esse tempo. Mas nós precisamos lembrar que nós temos nos nossos dias igrejas que têm características como as de Filadélfia, porque elas estão em todo o tempo, como estavam no tempo em que João registra, escreve o livro de Apocalipse, tá? Embora nós tenhamos um período na história com uma maior quantidade destas características, também temos igrejas assim nos nossos dias. E claro que igrejas são formadas por pessoas. Para que uma igreja tenha uma característica, aquelas pessoas que formam a igreja vão ter também essa característica. Em sua grande parte vão levar a que o coletivo, a igreja, tenha esses sinais. Então, muitos fiéis fazem uma igreja fiel. Bom, e Jesus usa aqui a própria história da cidade, então a gente precisa entender a história da cidade. Filadélfia era uma cidade da Lídia, ficava a 40 quilômetros de Sardes, e ela foi edificada por um rei chamado Átalo Filadelfo, que era rei de Pérgamo. Ela era bem situada para a propagação do evangelho, para que esse evangelho fosse levado ao interior da Ásia Menor. A cidade está na região hoje da Turquia. A história do amor fraterno na cidade se inicia já em sua fundação. Disse que foi fundada então por Átalo Filadelfo de Pérgamo, assim chamada por causa de seu amor e lealdade a seu irmão mais velho. Ele amava o irmão mais velho. E aí você tem o amor filéu, esse amor entre irmãos. Já era conhecida como cidade missionária pelos gregos. Pois em função da posição privilegiada, podia levar estilo de vida grega à cidade de Lídia e da Frígia, cidades com costumes orientais. Pois bem, a cidade estava em uma área de terremotos e vulcões ativos. Em 17 depois de Cristo, ela sofreu uma destruição. Por isso as pessoas viviam em construções inseguras e faziam todos os seus planos tendo em vista a iminência de um terremoto. Pensa você viver em uma área instável. Nós hoje estamos vivendo uma situação assim de instabilidade em função do coronavírus, né? E a gente tem notícias tristes, por exemplo, uma das últimas, que o número de jovens que estão sendo mortos pelo coronavírus no nosso país é maior do que o que era antes previsto. Uma notícia ruim. E diante dessa condição de instabilidade, mais propenso se espera que as pessoas façam planos, estejam mais atentas ao final iminente, né? Era como aquelas pessoas viviam. Como havia a possibilidade de terremotos e vulcões, elas estavam sempre inseguras. Pelas ajudas recebidas e pela isenção de impostos para a reconstrução, elas honravam César, né, o imperador romano, e para atendê-lo passou a se chamar Nova Cesareia ou Neo-Cesareia, que era uma forma de honrar, né, o imperador. Desenvolveram então o culto ao filho do imperador, uma pessoa denominada Germânico, e na década de 80 depois de Cristo, portanto antes de João escrever Apocalipse, recebeu o título de Flávia, o nome da dinastia imperial, demonstrando próxima ligação com o imperador, com a Roma imperial, né? Em 92, houve uma ordem imperial de cortarem metade das
parreiras. Parreira é o pé de uva, né? Metade da plantação de uvas, o que veio a arruinar a economia de Filadélfia, que não tinha terreno próprio para plantio de trigo e de outros cereais. Então isso criou uma animosidade com Roma. O deus da cidade era Dionísio, o deus do vinho. A cidade era produtora de vinho, né? Adotava outras práticas sincréticas da Anatólia e também da cultura grega. Então, como todas as cidades daquela época, o povo era um povo muito místico e que adorava diversos deuses. Para essa igreja, nesta cidade, como em Esmirna haviam fortes ameaças pela presença judaica, que era poderosa ao mesmo tempo que opressora, Jesus se apresenta como aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Assim, a igreja missionária Filadélfia recebe a apresentação de Cristo como quem quer abrir a porta para a evangelização. Jesus se apresenta: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Para dizer assim, olha, vocês sofrem muitas ameaças, muitas dificuldades, vocês têm muitas coisas aí que levam a riscos, mas confiem em mim. Quem realmente pode fazer qualquer coisa sou eu. Quem realmente pode fechar uma porta, abrir uma porta sou eu. Então a porta que eu abri, e aí se referindo especialmente à porta para a evangelização. Jesus se apresenta como santo, exaltação completa à separação do mundo, o único digno de adoração. Santidade é um atributo relacionado a distanciamento do mundo. Quando nós falamos que precisamos ser santos, ou seja, passar por um processo de santificação, é porque a expectativa bíblica é que nós estejamos nos distanciando do mundo a cada dia. Se o crente não está se distanciando do mundo a cada dia, tem um problema aí, ele não está passando pelo processo de santificação. Nós não estamos falando de um ato de Deus, estamos falando de um processo que acontece na vida de cada um de nós, claro que com a ajuda, com a direção de Deus, mas é um processo prático, irmãos. Lembra daquela palavra? Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Esse é o processo de santificação. Se afaste das coisas que não pertencem a Deus. Ao mesmo tempo, se aproxime das coisas de Deus. Como é que você gasta o seu tempo? Ah, eu gasto o meu tempo X% para coisas que não tem nada a ver. Pois é, corta isso que não tem nada a ver e agora invista seu tempo nas coisas de Deus, oração, estudo da Bíblia, coisas assim. Entendemos? Pois bem, outra qualidade, outra característica que o próprio Senhor Jesus Cristo exalta é a de ser verdadeiro. E essa característica vem em confronto com as afirmativas dos judeus de que Cristo era um falsário, bem como em confronto com os próprios judeus que eram mentirosos, né? Então é assim, ó, quem fala a verdade sou eu sou o verdadeiro, confiem no que eu falo. E talvez, irmãos, a gente deva ouvir hoje essa palavra, porque nós temos tantas conversas e às vezes não vamos à Bíblia conferi-las. Ou quando vamos à Bíblia, às vezes nos limitamos a versículos isolados. Isso é um problema. Queira buscar, conferir tudo naquele que é o verdadeiro. E na palavra que vem dele, né? Então Cristo é o verdadeiro. E ele também apontava aí uma posição contrária à infidelidade do imperador, que arruinara a economia de Filadélfia. Então ele se apresenta como o único verdadeiro e fiel. Filadélfia, aqueles cidadãos, foram menosprezados pelo Império Romano quando ele manda destruir a economia da cidade. Jesus não. Jesus é fiel. No contexto das perseguições, isso significa que se pode confiar em Cristo como o
vindicador, aquele que reclama legalidade, que defende, que justifica, o vindicador das suas tribulações e galardoador dos seus sofrimentos. Aqueles sofrimentos sofridos pelos irmãos de Filadélfia seriam galardoados por Jesus Cristo. Você vai ver isso adiante. Então isso tem a ver com a sua fidelidade. Mesmo que aquele povo vivia em perseguição, mas eles tinham então um galardão que os aguardava em Cristo Jesus. Jesus também diz que tinha a chave de Davi. O que tem a chave de Davi implica em poder para dar acesso ou não ao próprio reino de Deus, coisa que só Cristo pode. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Senhor Deus se não for por Jesus Cristo. Nenhum outro método pode ser aplicado, né? É provável que os cristãos foram expulsos e perseguidos pelos judeus lá de suas sinagogas, acusando-os de jamais ter acesso ao reino de Deus. Essa foi a forma como o próprio cristianismo veio a existir. Vamos lembrar uma coisa: os primeiros cristãos, eles não se viam de uma outra religião que não o próprio judaísmo. E eles iam para as sinagogas aos sábados. Eles procuravam ter, dentro do limite aí do que separava ser cristão e ser judeu, mas eles procuravam valorizar a fé que eles entendiam fazer parte e que entendiam estar passando por um processo de atualização, de reforma, né, através dos ensinos de Cristo. Mas os próprios judeus começaram a expulsar os cristãos das sinagogas, chegando ao ponto de dar-lhes uma pecha, serem chamados de cristãos, muito mais como se fosse uma crítica. Só que isso foi assumido, e assim surge o cristianismo. O apóstolo Paulo deixa de ensinar nas sinagogas e cria, lá em Éfeso, uma escola de ministros, ou melhor, uma escola de ministério, né? A escola lá, o ambiente era a escola de Trajano. De modo que assim se formou o que nós chamamos hoje de cristianismo, porque houve perseguição. Por isso Jesus diz que ele é o Senhor. Ele abre e ninguém fecha. Vão destruir o cristianismo. Não. Tornaram o cristianismo mais forte. O tornaram idôneo, o tornaram amadurecido. E o transformaram em uma religião à parte do judaísmo. O cristianismo venceu. A situação em que encontramos essa igreja é interessante. É possível uma igreja ser irrepreensível? Eu poderia mudar essa pergunta para a seguinte: é possível você ser irrepreensível? Uma coisa que Deus tem tocado no meu coração para discutir com a igreja é a questão dessa conversa satânica, e eu hoje falo que ela é satânica com muita convicção, de que todo mundo é imperfeito, de que ninguém é perfeito, e às vezes isso é dito como se fosse um consolo para praticar o erro. Não, mas ninguém é perfeito, ninguém pode me falar nada porque ninguém é perfeito, não sei o quê. Peraí, tem um projeto de Deus para a sua vida, e o projeto de Deus é a perfeição. Deus diz: sede perfeitos, como perfeito é o seu Pai. Você abre em Efésios capítulo 4, você vê lá o Senhor estabelecendo um grupo de homens para ser bênção na sua vida, para que o homem de Deus seja perfeito. Você abre a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 e tem a mesma afirmativa em relação à Bíblia, né? A palavra de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito. Então Deus tem uma proposta para nós, e a proposta dele é a nossa perfeição. Se Deus tem por proposta que eu e você sejamos perfeitos, nós precisamos tomar posse disso e compreender, como eu já mencionei, a proposta de Deus é que nós estejamos avançando em santidade a partir de nossa rejeição a nossas falhas, que são sim alcançáveis por nós no dia a dia. Repetindo, quem mentia, pare de mentir. Você fez um compromisso, cumpra. Isso é santificação. Você tem lá uma orientação
de sua liderança para estudar a Bíblia, estude a Bíblia. Para ler, para orar, ore. Tire tempo para orar. A Bíblia te chama a vigiar em relação ao sexo oposto? Vigie em relação ao sexo oposto. Por quê que nós não podemos vencer o pecado? Se a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E diz isso para nós hoje. Isso não é para o crente glorificado, não. Isso é para nós, o crente de hoje, que passa por dificuldades, que vive nesse mundo e é ameaçado pelo pecado. Mas quanto mais o pecado te ameaça, mais nós temos que tomar posse da palavra bíblica de que não há luta acima de nossa força. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A gente pode até admitir, como diz o apóstolo João, que ninguém de nós vai poder dizer que está livre do pecado. Mas também não vamos poder dizer, não podemos dizer que vivemos como pecadores dissolutamente. Não, porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Devemos ser. Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5. Então, não fale, não se acomode com a ideia de que você é imperfeito, né, que você é um pecador. Não, não. Por quê? Porque o Espírito de Deus agindo em nós vai nos levar para uma condição melhor. Essa é a proposta de Deus para nós. Pois bem, retomando a pergunta, é possível uma igreja ser irrepreensível? Pois é. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não foram repreendidas. O que significa dizer que é possível que a sua igreja e a minha igreja sejam sim irrepreensíveis. Mas claro, uma igreja irrepreensível é composta de quê? Crentes que também são irrepreensíveis. Porque a igreja nada mais é do que o resultado dos crentes que ela tem. A minha igreja é resultado dos crentes que ela tem. A começar de mim, com certeza, mas passando por todos. Até porque a gente vive uma situação delicada hoje em dia. Um monte de igrejas, ou um monte de membros de igreja, acabam pressionando os seus pastores, e seus pastores acabam tendo que se adequar à cabeça daqueles membros. Por exemplo, alguns dizem, mas nossa igreja tem muita atividade durante a semana. Então lá vai o pastor, para atender ao interesse daqueles crentes, me permitam aqui eu vou dizer, que não foram dirigidos pelo Espírito de Deus, diminui. Aí diminui o estudo da Bíblia, aí diminui o tempo de oração, aí diminui a escola dominical, aí torna tudo confortável para todo mundo, né? A ponto de alguns chegarem a propor, e a gente até acha graça, mas tem proposta assim, né? Até porque tem vidas assim, tem gente que só vai na igreja na Santa Ceia, né? Olha o problema. Mas nesse caso aqui não, esses crentes ajudavam, de modo que as igrejas eram irrepreensíveis. São as únicas que o Senhor não tinha nenhuma repreensão a apresentar. A mensagem então à igreja de Filadélfia não é de repreensão, é de encorajamento. Embora os cristãos dali não fossem poderosos, né, especialmente da forma como o mundo julga o poder, então eles eram frágeis, mas eles permaneceram fiéis e guardaram os mandamentos de Jesus. Isso significa dizer que aos olhos do mundo essa igreja era frágil, mas aos olhos de Cristo ela era poderosa. Porque qual é o verdadeiro poder de Deus na sua vida? Irmãos, o verdadeiro poder não é a gritaria. O pentecostalismo é muito equivocado quando acha que por ser pentecostal o crente tem que ser barulhento. O verdadeiro poder de Deus é a presença do fruto do Espírito na vida do crente. A direção do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro poder. Claro que é muito bom que tenhamos a êxtase espiritual que o pentecostal tem. Mas, essencialmente, precisamos ser dirigidos pelo Espírito. Esse é o verdadeiro poder. Muita gente que tem barulho é reprovada. Mas quem tem o fruto do Espírito na sua vida não tem como ser reprovado. Fruto do Espírito, você estuda isso lá em Gálatas, no capítulo 5. Pois bem, a igreja de Filadélfia é uma igreja fiel, nasceu de um avivamento. No caso da história, de um avivamento após a Reforma Protestante. Alguns pensam
que ela segue paralela com a igreja de Laodiceia. Você vai ver depois, na semana que vem, permitindo o Senhor, que a igreja de Laodiceia é uma igreja problemática. E alguns pensam que Filadélfia e Laodiceia são contemporâneas, né? E isso seguem juntas até os dias do arrebatamento. É de se jogar fora essa ideia? Não, não é não. Até porque os últimos dias com certeza são marcados por igrejas mornas, como é o caso de Laodiceia, e claro, as igrejas fiéis, como o caso das que vão ter um conjunto maior de salvos, com certeza. Então é uma ideia. Essas pessoas entendem que nos últimos dias da história da igreja, o joio e o trigo estarão juntos, sendo separados no dia da colheita pelo Senhor Jesus Cristo. Outros entendem que não é assim, mas que as características predominantes da igreja morna sucederão as da igreja fiel. Para efeito pedagógico aqui, nós estamos considerando então que a igreja de Filadélfia é até meados do século XIX, ou seja, 1840, 1850, por aí. Mas pode sim ser que essa igreja siga até o arrebatamento da igreja. Tá ok? Pontos fortes e pontos fracos que foram encontrados nessa igreja. Jesus diz: conheço as tuas obras. Lembre-se sempre, todas as avaliações de Jesus em Apocalipse são com base nas obras. Porque as obras do crente revelam quem de fato opera nele. Obras aceitáveis, obras não aceitáveis, obras de qualidade, de muita qualidade, obras de qualidade inferior, mas as obras vão ser o objeto de julgamento. E aí Jesus diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Veja, Jesus não dirigiu nenhuma reprovação a essa igreja e afirma então que conhece as obras. Vou repetir, mais uma vez há um destaque aqui para a importância das obras, e obras aqui como fruto da qualidade da fé em exercício. A sua fé é manifesta pela forma como você frutifica diante de Deus, né? Filadélfia foi encontrada com obras corretas, obras suficientes. Recebeu da parte de Deus somente encorajamento e não reprimendas. Por quê? Porque ela não precisava das reprimendas. Apesar dela ser uma igreja de pouca força, e ser de pouca força pode significar um sucesso aparentemente pequeno, um pequeno reconhecimento entre os que eram da cidade, mas ela tinha um reconhecimento que importava, que é o reconhecimento de Cristo. Muita gente vai ter surpresa, porque muita gente tem muita pompa, mas talvez não estejam aqui entre estes com o reconhecimento da parte de Jesus Cristo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não estar nesse grupo aí. O que importa é ter o reconhecimento de Cristo, não é verdade, queridos? Porta aberta. É tida então como uma porta aberta para missões. Veja o reconhecimento de Cristo. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa igreja perseverava na tribulação e pagava o preço da fidelidade. Jesus pode falar assim sobre a sua vida? Eu tenho que responder, né? Jesus pode falar assim sobre a minha vida? É importante, irmãos. Veja, você precisa guardar a palavra de Jesus Cristo e não negar o nome dele. E a gente não nega o nome dele só falando não conheço. Não é assim. Você nega o nome dele quando você desonra ele por uma vida que esteja alheia ao mandamento dele. Né? Qualidades, então guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Que recompensa é prevista para essa igreja? Ela era uma igreja que não tinha necessidade de uma solução, só de uma recompensa. Então no verso 9 de Apocalipse 3 é dito: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem,
eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha que coisa. Os judeus deveriam se prostrar aos pés dos cristãos. Nós provavelmente estamos falando de um reconhecimento que ocorrerá por ocasião do eschaton, por ocasião do final de todas as coisas. Os judeus vão ter que reconhecer que os cristãos estavam corretos e serviam ao Deus verdadeiro. Porque em algum momento os judeus vão ter que reconhecer que Cristo é o Senhor. Alguns deles vão reconhecer para a salvação, irmãos, mas todos vão reconhecer. Por quê? Porque os que não são salvos vão ter que reconhecer por causa do juízo. Deixa eu te lembrar uma coisa. Quando a Bíblia fala que todo joelho se dobrará ao Senhor, ela não está falando que todas as pessoas vão ser salvas. Está falando que muitos se dobrarão ao Senhor porque estarão adorando ao Senhor, mas a maioria vai se dobrar porque vai ter que se submeter ao juízo de Deus. É dobrar-se para receber punição. É isso que provavelmente vai acontecer aqui. A igreja vai reinar com Cristo. E quando se curvarem a Cristo, de modo indireto, vão estar também se curvando à igreja. Tá bom? Na história, foi época de sujeição dos judeus em todo o mundo cristão. Porque os judeus foram perseguidos, né? Destruição de Jerusalém no ano 70, perseguições tremendas no Império que alcançavam também os judeus. No entanto, o mais provável aqui é relacionado sim ao final de todas as coisas. Houve uma segunda promessa, que está lá no verso 10, Apocalipse 3:10. Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Guardastes a minha palavra implica em fidelidade. Foram fiéis à palavra do Senhor. Vamos lembrar que lá em João, no capítulo 14, por 2 vezes Jesus afirma que quem o ama guarda os seus mandamentos. É fiel em relação aos mandamentos de Cristo. Então, há uma exaltação para quem é fiel. Está em foco, então, o exemplo de Cristo como modelo para a igreja. Guardaram o modelo, guardaram a palavra de Jesus Cristo. A ideia presente não é livramento de provas, mas proteção espiritual em meio às provas. A proposta do Senhor Jesus Cristo não é livrar os cristãos das provas. A proposta do Senhor Jesus Cristo é nos dar força para vencer e para, nas provas, sermos testemunhas de Cristo. A perspectiva bíblica de vitória consiste em terminar a carreira nesta vida em fidelidade a Deus. Essa é a proposta do Senhor. Eu vou convidá-los aqui, o tempo nos permite isso, a buscar algumas informações, ou a trazer aqui algumas informações da história da igreja no século XIX, que é o século que tem a ver com a história, com a igreja de Filadélfia. Foi um tempo em que a igreja foi muito vitoriosa, apesar de que houve também suas perseguições, houve as afrontas, né? A descoberta ou afirmação da ciência se deu nesse período. O homem se encantou com seu próprio saber. Os homens cultos desse período não estavam apenas orgulhosos de suas ciências, mas preparados para subordinar todas as outras formas de atividades intelectuais à sua ciência. Então foi uma época de muito desenvolvimento científico. As palavras-chave da filosofia e ciência em meados do século eram natureza, meio ambiente, história, evolução, crescimento. Karl Marx havia dito que a consciência humana era produto da base material de uma sociedade. Vem Darwin, que mostrou que o homem era produto de uma longa duração biológica. As afirmações de Darwin foram seguidas de ataques à fé, feito por muitos outros intelectuais da época. A igreja está nesse meio aí, sofrendo esses ataques da ciência.
Freud, o pai da psicologia, surge para dizer sobre o inconsciente. Ele deixou claro que as ações dos homens frequentemente são devidas a certos impulsos ou instintos animais próprios da sua natureza. Com isso ele quer retirar a responsabilidade do homem. E tudo isso está acontecendo nessa época. O mundo da fé deste momento já não era mais monopolizado pela Igreja Católica, mas a Europa já havia passado por quase 2 séculos de modificações protestantes. Grupos e instituições de fins missionários protestantes levavam esta nova fé a muitos povos que logo deixavam de ser católicos e vinham para a fé protestante, para a fé evangélica. Surge Immanuel Kant, que é de 1724 a 1804. Com Kant inicia-se um novo modo de pensar o homem. Kant via o homem como cidadão dos 2 mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Segundo ele, o homem só pode adquirir um conhecimento prático ou moral do mundo, de si mesmo ou de Deus. Jamais um conhecimento absoluto. A partir dessa forma de pensar, na qual o pensamento metafísico e o da razão pura são questionados, o homem agora começa a ser visto sob diversas formas e por diferentes pensadores. É o caso de Darwin, que é dessa época. Darwin é de 1809 a 1882, que tratou sobre o homem biológico evolucionista, fala do evolucionismo, né? Kierkegaard, de 1803 a 1855, fala do homem existencial. Marx, 1818 a 1883, fala do homem econômico. E Freud fala do homem com instintos. E outras personalidades ocuparam esse cenário. A consequência foi o surgimento de um sentimento de desprendimento das estruturas eclesiásticas, de independência em relação a Deus. Surge aí, ou reforça-se aí, porque sempre existiu no homem, uma ideia de que o homem era fruto do acaso, fruto do natural, fruto da evolução, e Deus talvez nem sequer exista. Assim surge uma forte campanha de laicização do Estado, isto é, expulsão de Deus do Estado. O Estado é laico, querendo dizer, o Estado, que sempre foi fundado sob uma perspectiva religiosa, como é o caso, por exemplo, de Israel, que era um Estado, a princípio, teocrático, Deus estava em torno disso, que foi o que aconteceu durante toda a Idade Média, em que a Igreja influenciou e os reis temiam a Deus. Agora, o Estado expulsa Deus. Trouxe uma forma de pensar que não admitia mais Deus. Isso alcança o homem. Nós chamamos de secularização ou laicização do pensamento. Essa ideia de desligar das justificativas baseadas na religião todas as coisas. Essa ideia que não mais exige adesão pela crença, para só aceitar as verdades resultantes de investigações racionais mediante argumentações que atendam à nossa razão. O que aconteceu com a fé? Nós estamos falando do ambiente em que a igreja do século XIX vivia, a fé foi abalada. No entanto, na vida dos que eram firmes, esse abalo não foi tão grande. Até mesmo entre muitas pessoas cultas, a religiosidade e o culto conseguiram permanecer. Inclusive, alguns estudos afirmam que este foi o período em que as camadas mais pobres tiveram a oportunidade de descobrir uma religiosidade mais legítima, mais protestante, vamos dizer assim, inclusive nas suas línguas nativas. Cresce o protestantismo independente. Eu vou fazer algumas poucas menções para não cansá-los demais.
É, na França, Napoleão Bonaparte concedeu liberdade e reconheceu a igreja protestante. Manteve ela ligada ao Estado. Mas ela agora, como ligada ao Estado, os ministros eram pagos pelos fundos nacionais. No século XIX, esta igreja foi dividida e os mais fiéis separaram-se do Estado. No Reino Inglês, no ano de 1859, houve uma revivificação no norte da Irlanda e no norte da Escócia. E a Inglaterra sentiu seu efeito. Durante 10 anos em seguida, houve uma grande onda de evangelização no país. Nas áreas urbanas inglesas, houve muitas renovações. Preocupados com o clamor dos pobres, William Booth e sua esposa Catharine fundaram em 1865 uma missão aos pobres. Surge o Exército da Salvação. Pulando aí para a realidade da Escócia, haviam lugares remotos das cidades grandes, no norte da Escócia, onde o povo continuava meio selvagem. E a revivificação alcançou estes lugares. Na Suíça, houve um avivamento espiritual. E aí nós vamos ter uma série de outros eventos interessantes, mencionando mais um. Na Rússia, membros da Sociedade dos Amigos, os irmãos Quakers, visitaram a Rússia e foram bem recebidos pelo czar, que sempre mostrou muita amizade àquela denominação. E houve então facilidades para que a Sociedade Britânica, Sociedade Bíblica Britânica, propagasse a palavra de Deus também na Rússia. Houve uma tradição avivalista estabelecida por Charles Finney, por Moody, trouxeram o evangelismo para a era industrial e a igreja venceu. Foi uma época de muita vitória para a igreja, apesar das perseguições, principalmente as perseguições intelectuais. E aí nós temos a terceira promessa feita à igreja de Filadélfia. Está lá no capítulo 3, o verso 11. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha que promessa. Por isso que há uma ideia de que essa igreja siga paralela à igreja de Laodiceia, porque para ela foi dito isso: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora eu queria que você meditasse um pouquinho aqui. Aqui a volta de Cristo é uma recompensa, um alívio. Garantirá livramento e julgamento aos inimigos. Mas há aqui um chamado ao cuidado, um chamado à diligência, em guardar a fidelidade, visto que há a ameaça de perder a fé. Portanto, a ameaça de perder o galardão. Eu quero te chamar para refletir sobre o seguinte. Sabe quando alguém diz que uma vez salvo, salvo para sempre? Na nossa perspectiva terrena, isso não pode ser aceito. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, fala para uma igreja fiel, para quem ele não teve queixa: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Será que Jesus está mentindo? Devemos presumir que há a possibilidade de Satanás tomar as nossas coroas. Portanto, vem Jesus e diz para o crente fiel: guarda o que você tem, para que você não perca a sua coroa por ação de outro. Alguém tome a sua coroa. Tem o risco, sim, de perder a coroa. Então ouça, venho sem demora. O adversário estaria procurando desqualificar os fiéis, como procura hoje desqualificar os fiéis. Na história isso ficou muito claro com o avanço das ciências naturais. E aí a gente tem que ouvir o texto bíblico. Romanos, vamos lá para Romanos, no capítulo 11 de Romanos. Eu vou abrir aqui e vou colocar o texto na tela para você, tá bom? Então, se você quiser acompanhar comigo, não tem problema. E se alguns dos ramos foram podados,
E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então, vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Tu, porém, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Irmãos, você acompanhou a leitura? Se não, volta um pouquinho que você vai poder acompanhar. O texto bíblico de Romanos 11, dos versos 17 a 21, falam do risco de Deus cortar um crente. Você vai ver essa referência lá em João, capítulo 15 também. Então, cuidado com quem diz, não tem problema que eu já sou salvo. Cuidado, vigia, fique atento. Essa é a ordem bíblica. Conserva o que você tem recebido de Deus. E nós temos no verso 12 de Apocalipse 3 a promessa final. Olha que linda essa promessa. A quem vencer, presta atenção aqui. O contexto aqui é um contexto claro, porque diante de afirmativa de alguns que falam que vencer é algo que está vinculado com alguns, né? Alguns vão ser salvos e alguns vão ser vencedores. Na Bíblia isso não tem diferença não, tá? Salvo e vencedor é uma figura só. Veja a sequência bíblica, colocando para você ver. Verso 11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor. Quem é o vencedor? Esse que conservou o que tens. Esse para quem Jesus Cristo veio sem demora, tá bom? Não existe uma dicotomia bíblica entre salvo e vencedor. Isso não existe. Todo vencedor é um salvo. Todo salvo é um vencedor. Se não é vencedor, não é salvo. Se não é salvo, não é vencedor, é um derrotado. Tá ok? São assuntos que a gente precisa ter cuidado, porque hoje tem conversa de todo tipo, né? Ao que vencer. Aqui, retomando aqui o verso 12. Ao que vencer. Já está na tela, né? Não voltei para mim. Eu o farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Pois é, essa igreja, embora fraca, é a igreja que tem o maior número de promessas. O que importa não é a sua igreja ser forte da perspectiva terrena. Eu tenho que me lembrar disso, tá? O que importa é essa igreja ser forte da perspectiva de sua fidelidade a Deus, de seu empenho em levar a palavra do Senhor. Essa igreja era forte. Cristo fará dos vencedores uma coluna no templo de Deus. Tanto a cidade, irmãos, como a igreja, nesse caso a igreja aí é um paradigma, né? Há uma comparação entre a cidade e a igreja. Por causa dos terremotos, a cidade por causa dos terremotos e os crentes por causa das perseguições, nunca haviam sentido segurança. Ser coluna implica em segurança, em sustentação, em firmeza. Por isso, a promessa de Deus, farei coluna no templo do meu Deus, é uma promessa de muito valor para os fiéis. A metáfora indica um lugar permanente que o crente fiel terá diante de Deus. O crente fiel estará firme no reino, na Nova Jerusalém, como coluna,
sem risco de titubear, sem risco de sofrer consequências danosas por terremotos ou perseguições. Essa é a promessa de Deus. E também a menção aqui a um novo nome escrito no crente. Ter o novo nome, ou melhor, ter o nome do meu Deus significa pertencer a Ele. Era a marca que um senhor fazia em um escravo. Deus fazendo marcas em nós para dizer assim: você me pertence. Você tem marca? Ontem alguém discutia comigo sobre a marca da besta. Como é que é a questão da marca da besta, o 666, que está presente aí nos códigos de barras, e a questão do chip que vai ser implantado, que já estão defendendo, etc. E a gente poderia falar muita coisa aí sobre sinais, sobre o que está acontecendo nesses nossos dias, que de fato apontam para cumprimento de várias das profecias apocalípticas. Mas quando a gente fala de marca, não se preocupe com a marca da besta. Se preocupe em ter a marca de Cristo na sua vida. Porque quem tem a marca de Cristo, quem tem o selo da promessa, jamais será atingido pela marca da besta. Jamais. E a marca da besta é muito mais uma marca na vida daquela pessoa que é infiel do que exatamente um chip, né, ou uma marca física. Porque Deus, que nos cela como dele, nos cela pela habitação do Espírito Santo em nossas vidas. E se não tem a habitação do Espírito Santo em sua vida, então você está aberto à marca da besta, essa marca interior, né? Pela habitação de Satanás, dos demônios. Pois bem, ter o nome de Deus então significa pertencer a Ele, ter a sua essência e ser seu filho. Era um costume ligado à cidadania ter um novo nome. Uma nova cidade, um novo nome. Da cidade do meu Deus. Essa é a promessa. Um novo nome vindo de Jesus Cristo. E o verso 13 termina como terminam as outras cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Na versão King James, o texto diz: aquele que tem ouvidos, vou colocar para você acompanhar. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ouça, compreenda. Apesar de a igreja de Filadélfia ser fiel, ela também precisava ouvir e guardar a palavra, para não tropeçar em coisa alguma. Por que essa advertência está em todas as cartas? Por que essa advertência é feita para as 7 igrejas? Porque o nosso maior desafio, irmãos, meu e seu, é ouvir o que o Espírito de Deus nos diz. E aí a gente precisa aprender com o salmista, no Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pois bem, queridos, a mensagem em essência, é o seguinte: Deus está mais interessado na fidelidade que no sucesso. Essa era a realidade daquela igreja. Tá bom? Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Vivam para Deus.